eu vou abrir o programa falando de um inimigo que vem pelo ar e infecta a cada ano no Brasil 72 mil pessoas, com 4,6, ou seja, 4.800 mortes por ano. O cálculo do Ministério da Saúde é que existe mais de 57 milhões de pessoas infectadas aqui no país. De uma doença que, de repente, você diz assim, mas não, isso não tem mais, isso era na época dos grandes poetas apaixonados, né? Tuberculose. É um bacilo da tuberculose, está vivo e mais vivo do que nunca. E pouca gente sabe disso. O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de casos já manifestados, 5.500 casos por ano aqui no Rio de Janeiro. Você sabe o que é a tuberculose, meu José? Eu sei que é uma doença que a pessoa fica tossindo, né? Pega por bactéria, eu acho. Não sei direito, não. Normalmente a gente pensa que é uma doença que atingia somente, como eu falei, os poetas, os boêmios, apaixonados de um século atrás. Lembra, teve a Dama das Camélias, onde conta a história de um amor e que a pessoa normalmente as pessoas iam para, aqui no Brasil, Campos do Jordão, É que é um mesmo, lugar é mais verdade. alto, mais úmido, com uma temperatura amena, né? Você sabe, por exemplo, reconhecer uma simples tosse, né, de um resfriado? Porque ela é uma doença absolutamente silenciosa, né? Silenciosa e infecciosa, e que ronda a vida da gente, e por a gente não saber, a gente acaba não se prevenindo dela e eventualmente não tratando, né? Ninguém está totalmente livre de ser infectado aqui no Brasil pelo bacilo da tuberculose. Foi o que aconteceu, por exemplo, com essa moça que você vai conhecer. Uma jovem moça, Andréa Figueiredo Gomes. Em dezembro do ano passado, a Andréa começou a sentir os primeiros sintomas: cansaço, desânimo, febre e muita tosse. Então veio o diagnóstico. E ela agora está em tratamento, e é um tratamento longuíssimo, que nem eu sabia disso, que rodou. Vamos lá? Vai levar alguma boneca hoje? Vou. Vai, quem que vai hoje? Então vamos embora. Minha rotina começa às 6h30 da manhã, acordando, me preparando para o trabalho, levando a minha filha para a casa da minha tia, pegando o metrô, pegando outro ônibus, até chegar ao trabalho. E uma rotina normal, acho que todo mundo passa por isso todo dia. Eu tenho uma vida muito tranquila, minha vida é muito casa, trabalho, é muito em função do meu trabalho, da minha filha, da rotina diária. Então, o que eu faço, que eu tenho mais contato com o público, é o meio de transporte. Nesse meio de locomoção, eu acredito que eu tenha pego tuberculose e eu descobri, depois de umas 3, 4 semanas de tosse consecutiva, depois da tosse veio aquela tosse com secreção, os amigos do trabalho falavam: vai ao médico, procura um médico, vê o que é isso. Isso não é normal, você não para de tossir. E fui ao médico, fiz um raio-x do tórax e o médico virou para mim e falou: você está com um resfriado muito forte, vou te passar um antibiótico, você toma por 10 dias e depois, se você quiser, você procura um especialista, um clínico, para ver alguma coisa mais detalhada. E na semana seguinte eu fui ao meu especialista. Quando ele olhou o raio-x, ele falou assim: um resfriado forte você não tem mesmo, você tem uma tuberculose. Quando o médico me falou: você tem tuberculose, você ainda fica assim, poxa, será que é mesmo? Aí ele vê que você fica meio em dúvida pela doença que é, aí na hora ele te passa mais alguns exames, aí você passa aqueles dias, vai fazendo os exames, mas você acredita que você não tem a doença, você acredita que ele está achando, mas que não é verdade. Quando eu cheguei, que eu fiz a tomografia, que a menina me recebeu de um jeito, e quando ela veio falar comigo, que ela já tinha máscara, já não teve mais um contato perto, já ficou distante, já pediu o telefone do meu médico, naquela hora eu acho que a ficha cai e você fala assim: nossa, as pessoas têm medo de você.
minha filha, ela pegou o bacilo, somente isso, não tem doença, não tem nada. E a única pessoa a quem eu tenha mesmo afetado, pela pessoa que tem mais contato diário comigo. E ela dorme comigo. Então nós somos muito agarradas, é abraço, é beijo, é carinho, é o tempo todo juntas. Então com certeza ali dormindo, eu virei pro lado dela, eu tossia em cima dela. E é nisso que você passa, né? Na sua transmissão de espirro e tosse. Eu nunca imaginei que eu teria tuberculose. Eu via alguns filmes, eu via falando de tuberculose. Eu falava assim, nossa, isso é coisa do passado. Coitada, naquela época as pessoas morriam e nem sabiam o que tinham. Mas para mim, tuberculose era uma doença já em extinção, que se você tomasse uma vacina, você nunca mais teria. Nunca imaginei que isso fosse uma doença fácil de pegar e, ao mesmo tempo, uma doença que você tem que tratar porque ela mata se você não cuidar. Olha, e o Brasil, se você imaginar assim, bom, mas onde existe tuberculose hoje no mundo, né? O Brasil está em 16º nessa categoria aí, onde não tem país desenvolvido na frente dele, não. Ó. É onde, muito, onde, hein? onde se tem tuberculose hoje? África do Sul, Suazilândia, sabe onde é a Suazilândia? Nunca ouvi nem falar. Recordes nos dois países. Depois China, Índia, Portugal, Moçambique, e o Brasil está em 13º. Agora, um negócio fantástico aqui que eu estava olhando é que eu fiquei sabendo que tem tuberculose que não é só de pulmão. Como né? assim? Você fala, você está com tuberculose no baço, está com tuberculose que só 80%. Mas dá, é? Mas eu nunca tinha ouvido falar isso. Também não. Eu achava assim, falou tuberculose, é pulmão. É pulmão. Só 80% dos casos, a tuberculose, a bactéria, né, esse bacilo, dá no pulmão. E 20% pode ser em outros lugares. Que eu doideira. nunca tinha ouvido falar. Doutor Guilherme. Olá, tudo bem? Nosso SOS aqui. Como vai, Guilherme? Fala, bem, Por doutor, favor. bom dia. Se sente. Como é que é essa história que tuberculose não é só no pulmão? 80% dos casos de tuberculose, elas são pulmonares, no caso. 20% extrapulmonar, ou seja, fora do pulmão. Mas você Ela fala pode assim, você está com tuberculose no órgão? rim, no osso. Você Tuberculose pode no osso? na meninge, no caso na nossa cabeça. Você pode ter outros tipos de tuberculose. Algumas até mais graves e mais difíceis de diagnóstico. Porque aí você não tosse. Né? Você não tem o sintoma. Então, por exemplo, tem uma doença relacionada à tuberculose chamada mal de Pote, que é uma doença relacionada à vértebra da nossa coluna. A tuberculose ela vai na vértebra causando lesões, você vai ter dores de coluna, vai ter alguns outros sintomas, como também fraqueza, mas é uma tuberculose relacionada a parte que não seja de pulmão. E aí acaba que é difícil de diagnóstico, realmente arrastado também o quadro. É difícil tratar, tem que, assim, para você chegar no diagnóstico é difícil. E uma coisa que eu estava lendo hoje, todas as informações antes de vir falar com você, e o antibiótico só foi descoberto em 1944, Isso. é ontem, quer dizer, por isso que a gente ainda tem casos que a gente lembra na recente história de pessoas famosas, né? Que tinham tuberculose e ia para Campos do Jordão. É muito jovem a descoberta, né? Você sabe por que eles iam para Campos do Jordão, né? Não. A história, eles falavam que quem tinha tuberculose tinha de ir para as montanhas, tinha de ir para regiões altas. Que a tuberculose, o bacilo, no caso, o micobactério, ele se instala nos nossos alvéolos, que são aqueles saquinhos que a gente respira lá dentro do pulmão. Lá onde ficam os alvéolos, ele para poder se replicar e crescer, ele precisa de bastante oxigênio. Então o que as pessoas achavam? Vai para as montanhas, tem menos oxigênio, e aí vai ser mais rarefeito, no caso, o oxigênio, as pessoas vão desenvolver mais lentamente essa doença. Então, E não é verdade isso. teoricamente é verdade, vai ter menos oxigênio, a pessoa vai ter um quadro mais arrastado. Daí que começaram a formar aqueles sanatórios, né? Tipo, pessoas iam para o mesmo, só que era um problema, porque você juntava um monte de pessoas com a mesma doença no mesmo local, então espalhava um para o outro, ficava uma coisa horrorosa. E você não tinha um tratamento, daí que depois veio só os antibióticos.
E aí, hoje em dia, que tem um combinado de antibióticos para o tratamento. Mas é muito número, é muito significativo ainda de pessoas tendo o tratamento. Quer dizer, tem cura. Tem né? cura, e é perfeito, tem cura, acabou, dá para tratar. Agora, as pessoas, o grande problema é que é um tratamento a longo prazo, ou seja, é um tratamento normalmente de 6 meses. Você vai ficar tomando antibiótico durante 6 meses. E o que acontece? O antibiótico, geralmente, esse grupinho de antibióticos tem que tomar em jejum. Então, por tomar em jejum, dá um pouquinho de náusea, às vezes, nas pessoas. Óbvio que tem alguns efeitos colaterais, às vezes uma coceira, alguma coisa assim, mas aí, muitas vezes, durante esse período, as pessoas abandonam. Por quê? Você começa a tomar, você tem a tuberculose, você tem a doença. Deu 15 dias de tratamento, você normalmente para de ser transmissor. Depois de 15 dias começa a tomar, Você para o remédio você não transmite mais a bactéria para outra. Não. E aí o que acontece? Essas pessoas, com 2 meses de tratamento, já estão se sentindo ótimas. Os sintomas que geralmente aparecem na tuberculose, que é aquela tosse arrastada. Quais são os sintomas para a gente que está em casa ficar informado? Sintomas. Você geralmente vai ter uma tosse, normalmente produtiva, ou seja, tosse com escarro. Essa tosse normalmente são tosses que duram mais de semanas, ou seja, não é aquele quadro, comecei a tossir hoje, eu estou com tuberculose. Você vê que são pessoas que estão tendo 2 a 3 semanas já tosse, já é o que a gente tem que se preocupar. Vai ter febre baixa. Quer dizer, 3 semanas tossindo, com ou sem secreção, já é um momento de falar. Normalmente ela é mais produtiva durante o tempo. Tá. Você vai ter uma febre baixa, que geralmente vai ter no final da tarde. Você vai ter uma falta de apetite, você vai começar a perder peso, vai ficar enfraquecido. Essa tosse produtiva pode até vir, essa tosse com escarro pode até vir com um pouco de sangue também, por causa das lesões que fazem no pulmão. Então, esse é o sintoma que aparece. A pessoa deve ficar cansada, quer dizer... Fica cansada, fica fraca. Só que o que acontece? Como é um quadro arrastado, a pessoa não leva aquilo como realmente eu estou doente. Não é aquele quadro intenso. Febre alta. Aquele negócio que você tem que ficar de cama. Então as pessoas vão arrastando o quadro, vão cada vez levando mais para frente sem procurar o posto de saúde. E aí acaba que essa doença arrastada você acaba transmitindo para bastante pessoas, para muita gente, né? É uma bactéria. Né? É uma bactéria, um micobactéria, um tipo de bactéria. E aí então é transmissível. É, transmissível. Se você tiver com tuberculose e a gente estiver contato... Batendo papo aqui, se eu tô com tuberculose, eu começo a tossir aqui, eu vou liberar, porque ela é transmitida pela via aérea. Então eu vou tossir, eu vou liberar a bactéria aqui no ar. Essa bactéria ela pode ficar nesse ambiente, se esse ambiente não é ventilado, não tem a luz do sol, ou seja, um ambiente não é tão propício, como no caso do elevador, eu posso essa bactéria pode ficar naquele ambiente até 24 horas. Como é que é? Peraí, vamos imaginar. Caramba! Então, por exemplo, tossiu aqui no... Alguém tossiu, alguém está com tuberculose, está no elevador e tossiu, e a pessoa não vai ficar no elevador, ela vai embora. Sim. A bactéria fica ali 24 horas? Ela pode ficar até 24 horas naquele ambiente. Gente, então qualquer outra pessoa que entrar ali... Pode ter o contato. Não que ela vai pegar a doença. A tuberculose também não é uma doença que você teve contato com a bactéria e você vai pegar. Não é assim. Geralmente o ser humano normal ele é imunocompetente, ou seja, ele tem o sistema imune que está ali, competente, está funcionando direitinho. Então o que acontece? Você quando tem o contato com esse bacilo, com a bactéria, com a micobactéria, para ela ter o contato, para ela se reproduzir, ela tem que chegar no seu alvéolo. Então, óbvio, durante esse trajeto, ela pode se perder, ela pode morrer, ela pode chegar também no teu alvéolo e não formar a doença. No caso, o teu sistema imunológico pode resolver a situação. Quer dizer, eu posso ter a bactéria e não desenvolver nenhum sintoma e nem a doença. Isso, você pode receber o Mycobacterium e aí ele pode fazer 3 formas. No caso, você pode entrar no teu pulmão e ali ele se instalar e dali ele criar a doença, no caso pulmonar. Ela pode chegar no seu pulmão e você conseguir conter aquela doença, que é um negócio que a gente chama de granuloma, ou seja, na hora que o bacilo entra no teu pulmão, os seus linfócitos vêm e isolam ele, fica isoladinho ali. E aí ele não faz nada, acabou, não tem nada demais. Ou ele pode também passar para extrapulmonar, que é essas que você perguntou para mim, do osso, do rim, dos gânglios, que ele chega no pulmão, mas não faz nada no pulmão e transmite para esses outros órgãos. Vamos imaginar que eu fui infectada, não tive nenhum sintoma e fiquei com a bactéria comigo. Eu posso transmitir? Não vou transmitir para ninguém. Não. E uma coisa importante que hoje em dia as pessoas têm que saber,
a tuberculose tem tratamento e você não precisa isolar. Começou o tratamento, deu 15 dias, você não precisa ficar isolando aquela pessoa como se ele fosse um discriminante. Ah, meu Deus, antigamente era isso, que era o sanatório. Antigamente era isso, hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, se eu tenho na minha família alguém que teve tuberculose, obviamente que a chance da minha família ali ter pego pelo bacilo ou a doença existe. Então, tem que fazer os exames em todos nós. Que exame que faz? Que exame faz? Tem o exame do escarro, que é um exame que você pega o escarro da pessoa para examinar se pode ter o bacilo ou não, e um raio-x de tórax. Esses são os exames mais importantes para você estar fazendo. Então, assim, o que é importante é você examinar... Raio-x dá para ver. Raio-x e o exame dos carros. Os dois juntos, você tem que fazer os dois exames. Então, você faz o teste na tua família e vê quem é que tem e quem é que não tem. Então, com isso, você já, pelo menos, já tira aquela pessoa de isolamento. Ela está em contato com a família. Começa a fazer o tratamento. Deu 15 dias, aquela pessoa já está fora de risco de transmitir. Não. E outra coisa importante, talheres, pratos, você não precisa... As pessoas antigamente também separavam, olha, isso daqui é o pratinho e o copo do fulaninho, ninguém toca. Isso não precisa mais isso. Lavou, está limpo. Então, o prato é de todo mundo, o garfo é de todo mundo, obviamente lavado, tudo direitinho. Prato, talher, copo, roupa de cama, toalha, vaso sanitário, não precisa nada. Não, é tudo de uso comum, obviamente lavado, né? Mas é tudo de uso comum. Agora, outro dia, faz um ano mais ou menos, quando a gente teve aqui uma epidemia de uma gripe perigosíssima que estava se espalhando. H1N1. H1N1. A gente mostrou uma arte aqui dentro de um ônibus, por exemplo. Qual era a distância que o vírus... É um vírus, né? Da gripe é vírus. A gripe é vírus, é outra coisa. Eu vou querer saber o que é vírus e o que é bactéria aí. Né? Ele se espalha com muita rapidez e num trem, por exemplo, com 70 passageiros, 21 dos que estão ali podem ser infectados quando alguém, enfim, tossiu, espirrou, né? Esse vírus, esse é o caso da gripe, da gripe. Né? Então, aí esse vírus, de repente, pode passar, né? A gente fala, peguei, passou, enfim, pode ser transmitido para 30% das pessoas que estão ali. Qual é a diferença entre esse vírus, né, que no caso se tosse no trem, se espirra no trem, e a bactéria da tuberculose? Então, o modo de disseminar, ou seja, de transmitir é o mesmo, via aérea. No ar. No ar, ou seja, tossir aqui, se eu tenho o resfriado ou a gripe, no caso H1N1, ou se eu tenho tuberculose, eu estou tossindo, eu estou transmitindo. Aí, no caso relacionado a vírus e bactérias, a tuberculose é um micobacterium e ela... Qual é a diferença entre vírus e bactéria? A bactéria, ela é uma estrutura celular, é como se fosse um ser vivozinho. E aí já o vírus é um ser um pouco menor, né? No caso, não tem estrutura celular. A estrutura dele, aí entra muito no caso médico, né? Totalmente diferente. E acaba, mas são dois serizinhos diferentes, no caso, que vão causar doenças diferentes. Mas a forma de infecção é a mesma? A forma de transmissão é a mesma. Como ela vai ser feita essa infecção é diferente, no caso. O vírus, ele entra no organismo e vai para a célula. Ele entra no organismo, vai para a célula, penetra na célula, faz a sua replica, no caso, reproduz. O vírus também ele é muito mais mutante do que a bactéria. Por exemplo, a gripe, toda vez a gente tem aí vários tipos de gripes diferentes, porque cada vez ela está fazendo mutações. E então, tem vacina já, não tem? É a tal da BCG para criança? A vacina da tuberculose, ela aqui no Brasil, ela é feita pelo Ministério da Saúde. Você tem uma aceitação enorme, praticamente você tem 100% praticamente das crianças imunizadas. A BCG, ela tem que ser feita durante a criança e ela não é uma vacina que ela... Até que idade faz a BCG? Olha, você pode fazer até a idade que for. Teoricamente, se eu não me engano, acho que até 12 anos você faz a vacina. Obviamente, o melhor é fazer quanto antes, melhor. Depois dessa idade, se a pessoa não tiver feito a vacina, você faz um teste chamado PPD. O que é esse teste PPD? Você injeta um produtinho na pele da pessoa e aí ela vai fazer um nódulo, depois de, se eu não me engano, 72 horas, ela vai fazer um nódulo. Vai fazer uma bolinha e a gente vai medir essa bolinha para ver o tamanho e se essa pessoa teve contato já com a bactéria ou não. Se ela já teve algum contato, muitas vezes você nem precisa mais fazer a vacina. Se ela não teve, você pode fazer, no caso, a BCG. Mas, sem dúvida, o melhor é fazer como criança. Por quê? O que a vacina vai fazer para você? Ela não vai impedir de você ter a tuberculose pulmonar. Ela vai ajudar a você não ter as formas graves de tuberculose.
que é a tuberculose meningia, que é no caso da cabeça, e uma tuberculose chamada de miliar, que é uma tuberculose que acomete ambos os pulmões, Enfim, que é bem grave. Se não tratar, que a gente vê que a gente está com 5 mil mortes aí. Aí que entra o problema. O tratamento é aquilo que a gente falou, 6 meses. Se a pessoa para com 2 meses, eu estou ótimo, estou bem, não preciso mais desse remédio, eu não vou mais fazer nada, o que acontece? Ela começa a criar resistência ao medicamento. E aí esse medicamento começa a parar de funcionar para a população em geral, porque você vai começar a transmitir cada vez mais bactérias resistentes. Essa informação é importante. Tem remédios gratuitos na rede pública de saúde, viu, gente? Isso daí é até importante, porque... Você pode procurar o médico, faz o exame, né? E você tem direito a ter o remédio, o tratamento durante os 6 meses. E o que é importante é que hoje em dia o Ministério da Saúde faz uma coisa que é muito importante. Eles controlam aquele paciente. Não é do tipo, toma aqui, 6 meses de medicamento e se cuida. E vai embora. Não, eles fazem o controle perfeito. Você vai lá, você recebe a quantidade suficiente de remédio para uma determinada etapa, aí você volta, ele vai te ver de novo. Faz o controle. O controle é maravilhoso. Só que o que acontece é que as pessoas somem. Então, por exemplo, no caso da tuberculose, tem pessoas que são mais sujeitas a estarem pegando a tuberculose. Quem são essas pessoas? Pessoas que são imunodeprimidas, ou seja, que têm doenças, são mais fraquinhas, idosos, pessoas que são alcoólatras, têm mais tendência. E no caso do alcoólatra é um problema muito grande, porque ele pegou a tuberculose, você começa a fazer o tratamento, ele não pode beber. Você não pode beber, você não pode ter contato com bebida alcoólica e tomar um remédio. Mas aí o que acontece? Ele está muito mal, está fraco, está passando mal, ele para de beber e começa a tomar um remédio. Quando dá mais ou menos essa faixa aí de 2 meses, ele começa a ficar bem de novo, ele vai querer voltar a beber. E aí ele para de... Então é um grande problema isso. Sabe uma outra coisa que eu queria, antes de sair aqui, falar aí, um alerta? Vocês têm ouvido falar muito em dengue, né? Mas tem um número assustador. Diz que não é caso de epidemia, mas é um número assustador. No ano passado, nesse período do ano, de janeiro a março, como a gente está aqui agora, 2010, tiveram 4.188 casos e 5 mortes com dengue aqui no Brasil. Agora, no início, foi registrado 26.000, de 4.000 foi para 26.298 casos suspeitos de dengue, com 18 mortes, 6 delas ainda só na capital, aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos maiores problemas hoje com relação à dengue. Então, tome cuidado, tá bom? Todos aqueles cuidados, de novo, né? Pelo amor de Deus, porque é uma doença também que a gente não pode ter aqui mais, né? É verdade. Bom dia, meninos. Obrigada, viu? Obrigado. Um bom final de semana.